Começando a live número 14, o que é e como investir em debêntures. Na verdade, hoje, uma live meio fake, né? Que eu tô gravando já de antemão esse vídeo, como eu não ia poder fazer na segunda-feira, então eu já tô gravando antes, e aí eu libero na hora marcada, toda segunda, 9 horas, vou liberar o vídeo para vocês, tá bom? Então, se você começou a assistir agora, não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar a live para me ajudar a divulgar o máximo possível, tá? Na semana passada, eu fiz uma live, eu dei uma aula sobre carteira de investimentos, então eu recomendo fortemente, se você ainda não assistiu, volta lá depois desse vídeo, dá uma olhada e aí depois dessa live você dá uma olhada lá que tá muito bacana, muito bom o conteúdo. Tem desde a parte teórica até a parte prática. E não se esquece de se inscrever na lista de e-mails lá no meu site, que aí assim você recebe toda semana um lembrete por e-mail da live da semana. Então vamos começar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massareto. Essa é uma série de lives semanais para falar sobre investimentos, principalmente para quem está começando a investir. E hoje o tema é sobre debêntures. Quando a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, chega num patamar baixo, como o que a gente tem atualmente, né? Atualmente a Selic está no menor patamar histórico. E aí muitos investidores começam a procurar opções mais rentáveis dentro das opções de renda fixa. Então, os investimentos mais tradicionais, a poupança, eles já não fazem tanto sentido, eles estão rendendo muito pouco. Então, existem outros rendimentos de renda fixa, como é o caso da debênture, que podem servir de opção, uma alternativa um pouco mais rentável. E o que acontece? A debênture ele é um título de renda fixa atrelado às empresas. Então, eles são considerados mais arriscados do que, por exemplo, os títulos do governo, né? O Tesouro Direto. Só que esse maior risco, ele também oferece uma maior rentabilidade financeira. Então, por isso, para saber o que é e se vale a pena investir, eu fiz a aula de hoje para responder essas perguntas e te ajudar a começar a investir. Vamos começar? Bom, então o primeiro ponto que eu trouxe aqui é o que é uma debênture. Então, quando uma empresa precisa de recursos para aumentar capital, custear projetos ou pagar dívidas, existem várias formas de se fazer isso. E uma delas é através da emissão de debêntures. O surgimento das debêntures, ele veio lá do período da Revolução Industrial, lá no Reino Unido. É um instrumento bem antigo, onde as indústrias, né, as novas indústrias, elas precisavam de investimento para financiar a expansão. E aí aqui no Brasil, esses ativos, as debêntures, eles ainda são relativamente novos para os investidores. As empresas usam já faz um tempinho, mas tem muita gente ainda que não conhece. Principalmente porque antes era necessário ter altos montantes para começar, para investir, né? O investimento inicial mínimo era muito grande. E aí atualmente as debêntures já estão mais acessíveis e elas podem ser consideradas como um importante instrumento para o desenvolvimento das companhias brasileiras. Então, o principal objetivo desses ativos é a captação de recursos para as empresas. E aí, de outro lado, né, os investidores, o recebimento de rendimentos dessas debêntures. Então, começando, eu vou falar aqui como é que funciona uma debênture. Então, as debêntures, elas são títulos de créditos emitidos por empresas e negociados no mercado de capitais. Então, em alguns aspectos, né, o funcionamento ele lembra muito os títulos públicos negociados no Tesouro Direto. Só que, em vez de você financiar o governo, quem compra a debênture acaba emprestando dinheiro para uma empresa, construir uma nova fábrica, expandir as operações no exterior ou fazer qualquer outro grande investimento, né? Então, basicamente, por meio de um título como esse, você empresta dinheiro para as empresas. E além disso, essas companhias, elas pagam juros maiores do que as instituições financeiras ofereceriam. E aí, em contrapartida, os riscos podem ser considerados superiores também,
já que não tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, né, o FGC, aquele mecanismo que banca os investimentos de renda fixa, conforme eu já expliquei lá na live número 3. Então, por exemplo, né, se você supõe que uma empresa quer viabilizar um projeto novo que vai ter um custo aí de 500 milhões. Em vez de ir atrás de bancos, ela emite títulos da sua dívida para obter o financiamento. Então, imagine, né, que cada uma dessas debêntures custe R$1.000. Seriam disponibilizados aos investidores 500 mil debêntures no valor de R$1.000, como você pode ver aí no desenho. Então, o investidor que aplicar em uma debênture dessas, ele vai ser credor, ou então ele pode ser chamado de debenturista, né, é aquele que detém uma debênture, e ele vai ter direito a esse valor inicial de volta acrescido de juros. Então ele pagou lá R$1.000 pela debênture, e aí no momento do vencimento, a empresa que usou aqueles 500 milhões em debêntures, ela devolve pagando, além dos R$1.000, um pouco mais de juros. Para entender melhor, eu vou mostrar dos dois pontos de vista da debênture, tanto da empresa quanto do investidor. Então, começando aqui, né? Da parte das empresas, de forma simplificada, as debêntures para as empresas são uma forma de financiamento mais flexível e barato do que um financiamento tradicional de um banco. Isso porque, ao emitir o título, a companhia recebe, em contrapartida, o dinheiro de investidores interessados, né, nos rendimentos que aquela debênture pode trazer, só que ele é baseado nas condições de remuneração definidas pela própria empresa. Então, ou seja, né, a companhia ela vende uma promessa de remuneração de capital no futuro para os investidores, né, ela vende essa promessa que ela vai pagar aquela debênture no futuro, e aí recebendo, em contrapartida, os recursos desses aplicadores, né, desses investidores no presente. Então ela precisa de 500 milhões agora para ela fazer a expansão dela ou um novo projeto dela, e em troca, no futuro, depois que ela começar a receber os recursos provenientes dessa expansão, ela paga uma remuneração um pouco acima daquilo que o investidor tinha aplicado, né? Então ficam os dois lados felizes. Afinal de contas, esse recurso levantado com a debênture, ele vai ser utilizado pela companhia para financiar a sua operação. Então, seja para custear os produtos ou serviços, para pagar funcionário, até para quitar dívidas com terceiros. E aí, ao mesmo tempo, as debêntures não envolvem a venda de uma parte de capital para outras pessoas. Lembra que a gente viu lá na live sobre o IPO? No IPO, você abre o capital da empresa, né, coloca as ações da empresa à venda, uma parte das ações da empresa à venda, e aí as pessoas que compram, elas acabam virando sócias da empresa. Então, você acaba recebendo um valor, mas em contrapartida a pessoa fica sócia da empresa. Aqui no caso da debênture, não. Você não deixa de abrir mão do capital da empresa. Ao contrário, você emite uma dívida. E aí, quem pode emitir debêntures? Não é qualquer empresa que pode emitir debêntures. Para emitir, as empresas elas têm que estar enquadradas como sociedade por ações, né, as chamadas SA, de capital fechado ou aberto, ou seja, ela pode ser negociada na bolsa ou não. E aí, essas empresas que podem emitir a debênture no mercado. Já para fazer oferta pública de debênture, é preciso ser uma companhia aberta e estar devidamente registrada junto à CVM. Então, a decisão sobre emitir debêntures, ela deve ser tomada pela Assembleia Geral de Acionistas de uma empresa e que precisa fixar ali as condições e os critérios da operação. E aí, em companhias abertas, o próprio Conselho de Administração ele pode deliberar sobre a emissão de debêntures sem ter que consultar os acionistas antes. Então, essas são as condições para uma empresa emitir uma debênture. E aí agora, e do ponto de vista dos investidores, como é que funciona, né? Então, do outro lado, as debêntures para os investidores, elas são um mecanismo de remuneração de capital. Funciona como qualquer outro investimento. Isso porque, ao adquirir um desses títulos,
o investidor entrega o seu recurso a uma determinada empresa com a expectativa de receber no futuro uma remuneração por isso. As regras relacionadas aos prazos e ao formato da remuneração das debêntures, elas estão definidas e registradas desde o momento da emissão pela empresa. Então você já sabe de antemão como é que vai ser a remuneração, como é que vai ser o prazo, porque está tudo informado pela empresa. Então quem investe em uma debênture já sabe desde o início quanto tempo vai precisar ficar aplicado e também quantos serão os juros que vai receber até lá. E aí, por essas características, as debêntures são classificadas como investimentos de renda fixa, assim como o CDB, como a poupança, como o Tesouro Direto. E apesar de não ser uma aplicação de renda fixa tão conhecida, as debêntures têm recebido cada vez mais atenção dos investidores. Afinal de contas, elas possuem um risco maior que proporciona, logicamente, um maior retorno por isso. Esse risco maior ele vem do fato das debêntures serem títulos emitidos por empresas. São chamados títulos privados de crédito. Ou seja, o que isso significa? Significa que o investidor ele depende do sucesso da companhia para receber o seu dinheiro de volta com juros no vencimento do título. No caso do Tesouro Direto, por exemplo, caso o governo brasileiro não tenha recurso para pagar os investidores, ele vai lá, imprime mais moeda e paga. E aí isso já não acontece no caso das companhias privadas, né? Ela não tem de onde imprimir dinheiro, ela tem que justificar isso, ela tem que ganhar esse dinheiro. Então essa é a principal diferença, ela é parte de uma empresa. E qual é a diferença entre debêntures e ações? Então você deve estar se perguntando, né? Poxa, mas a ação também não é isso, não é um título que você acaba recebendo um valor por conta da empresa, né? Só que enquanto as debêntures são papéis de dívida, as ações elas representam frações do capital de uma empresa. Então falei agora há pouco sobre isso. Quem investe em ações, ele se torna sócio de uma empresa e não credor, como é o caso de quem compra as debêntures. Então, se ela crescer e tiver lucro, o investidor poderá receber dividendos e também ele vai ganhar com a valorização das ações. É assim que se ganha dinheiro com a ação. Já se registrar prejuízo, também os papéis vão se desvalorizar. Como o retorno do investimento ele pode mudar segundo a performance da companhia e as condições do mercado, as ações são classificadas como investimento de renda variável. Outra diferença entre as ações e as debêntures está no prazo do investimento. Por quê? As debêntures elas têm uma data de vencimento definida. E aí, normalmente, de pelo menos 2 anos, podendo chegar a 5, 10 ou até mais anos. Isso não existe na ação. Você pode comprar a ação e ficar até o resto da sua vida. Existem empresas que são centenárias. Então, essa é a grande diferença. A ação não tem um prazo de vencimento, enquanto a debênture ele tem um prazo para acabar. A empresa tem um prazo limite para te remunerar de volta. Mas, de qualquer forma, o investidor ele pode manter tanto a ação quanto a debênture o tempo que quiser, se desfazendo delas no momento que parecer mais conveniente. Agora, beleza, a gente já viu e entendeu o que é uma debênture. Vamos então para os tipos de debêntures. Acho que já deu para perceber que, como as condições de remuneração das debêntures são definidas na própria empresa, as debêntures são títulos bastante distintos entre si. Cada empresa ali define de uma forma. Para entender melhor quais características observar em uma debênture, eu vou mostrar aqui os 7 tipos de classificação desses papéis. Então, o primeiro dele são as debêntures conversíveis. O que são isso? O que é isso? São títulos com possibilidade de conversão em ações da companhia emissora. Então, basicamente, essas debêntures elas mesclam as características de renda fixa e renda variável. Isso porque, como o nome sugere, as debêntures conversíveis elas podem ser trocadas por ações da companhia emissora. É como se, no lugar de devolver o dinheiro dos investidores acrescidos de juros, a empresa pudesse fazer esse pagamento por meio de uma participação acionária. Então vamos supor lá,
eu tenho debênture da Petrobras. E aí é uma debênture conversível. No momento do vencimento, dela me pagar de volta, ao invés de ela me pagar em dinheiro, ela pode falar assim, olha, ao invés de te pagar aqui, você deu R$1.000, vai voltar 1.500, né? Com os juros e tal, totalizou 1.500. Ao invés de eu te dar esses 1.500, depositar na sua conta, você não quer receber ações no total de 1.500, então eu vou receber, sei lá, se a ação está a R$30, eu recebo 50 ações e aí fico com R$1.500. Ela pode fazer isso, se for uma debênture conversível. Então, o fato de serem conversíveis reduz o risco do investimento nas debêntures. Afinal de contas, né, se numa situação limite a empresa não tivesse dinheiro para honrar os pagamentos das debêntures, o investidor ele se torna acionista e aí ele evita um prejuízo maior, né, uma vez que ele ainda poderia recuperar o dinheiro na venda das ações. Além disso, esses ativos conversíveis eles são comumente interessantes para o investidor que está enxergando ali uma potencial valorização do empreendimento ou da empresa ao longo do tempo. Ou seja, se eu enxergo que a ação da empresa, nesse caso que eu citei, da Petrobras, ela pode valorizar no longo prazo, né? Enxergo que é uma ação que está num valor barato, eu posso optar por receber o dinheiro na forma de ações e aí talvez rentabilizar ainda mais meu investimento com uma eventual valorização da ação. Então, de qualquer maneira, todos esses detalhes, né, o vencimento, o resgate, o rendimento, e se é uma debênture conversível ou não, eles estão escritos, eles devem constar na escritura de emissão. Bom, o outro exemplo é as debêntures simples. Então, elas são conhecidas também como não conversíveis em ações. E aí são títulos que não dão direito à conversão em ações da companhia emissora. Então, a gente já viu, né, no exemplo anterior, as conversíveis e as simples seriam as não conversíveis. Significa que elas não prevêem a possibilidade de serem convertidas em ações. Então, quem investe nelas vai ser remunerado sempre em dinheiro. Né? Chegou na data do vencimento, a empresa vai ter que pagar com dinheiro, vai ter que depositar lá na sua conta, de acordo com as condições oferecidas na oferta. Então, como o próprio nome diz, essa modalidade é a mais básica e a mais comum desse tipo de investimento. Né? A maioria das debêntures que você vai ver no mercado são debêntures simples. Vai chegar lá no vencimento e ela vai te pagar com dinheiro. Continuando então, mais um tipo de debênture. Essa debênture também é bem comum no mercado. São as debêntures incentivadas. O que é isso? São aquelas com isenção fiscal, que buscam financiar projetos de infraestrutura. Então, as debêntures incentivadas, elas servem para captar recursos para projetos específicos, voltados ao desenvolvimento da infraestrutura do país. Então, como é que isso foi feito, né? Em 2011 foi regulamentada pela Lei 2.431, né, as chamadas debêntures de infraestrutura. Então, assim, com essa lei, né, o governo ele concede a isenção de impostos para as companhias, que posteriormente repassa aos investidores. Então, entre os setores prioritários para a emissão dos papéis estão os que carecem de investimento no Brasil. Normalmente é o caso de construção de portos, aeroportos, transmissão de energia, melhoria de rodovias, ferrovias, logística, saneamento básico, enfim, tudo isso que envolve infraestrutura. E aí o incentivo oferecido nessas debêntures para despertar o interesse dos investidores é a isenção do imposto de renda sobre o rendimento e do IOF. Essa é a principal vantagem do produto e uma grande vantagem para o investidor que deseja aplicar pagando mais taxas. Então a gente vai ver depois lá na parte prática que existem bastante opções de debêntures incentivadas, né? Essas debêntures que são isentas de imposto de renda e aí que acabam se tornando uma grande opção. Continuando, tem as debêntures comuns. Então, se a gente tem a debênture incentivada, tem a debênture comum,
que são as debêntures que não são incentivadas, ou seja, elas não são isentas de imposto de renda. Então, em resumo, né, as debêntures comuns elas possuem incidência do imposto de renda regressivo, ou seja, quanto maior o tempo da aplicação, menos imposto é cobrado. É a mesma coisa para a maioria dos investimentos de renda fixa. Inclusive, a alíquota de imposto de renda, né, a tabela ali, tabela regressiva, é a mesma dos investimentos de renda fixa. Depois temos as debêntures permutáveis, ou seja, são papéis que podem ser trocados por ações de uma companhia que não seja a própria emissora da dívida. Então, eu dei o exemplo lá da Petrobras, ela ela emitiu a debênture e na hora de pagar, ao invés de ela me pagar com dinheiro, ela vai pagar com ação, mas que não é da Petrobras, é uma outra ação. Sei lá, uma ação da Braskem ou da BR Distribuidora, que também é da Petrobras, mas não necessariamente da que está emitindo, da empresa emissora. Então, as debêntures permutáveis, elas lembram as debêntures conversíveis, né, que a gente citou, que ela pode se converter em ações. A diferença é que no caso das permutáveis, as ações não são da própria empresa emissora de debêntures. Isso significa que a conversão do título ela pode se dar por meio de entrega de papéis de outras companhias. Por isso, é preciso observar as regras e as condições na escritura de emissão do papel, tá? Para você entender certinho como é que funciona. A outra opção são as debêntures perpétuas, né? um tipo mais raro de aparecer, mas existem, que são papéis que não possuem prazo de vencimento. Esse tipo de debênture, ele não prevê um prazo de vencimento, como normalmente existem nesses papéis. Assim, o investidor ele permanece recebendo a remuneração ao longo do tempo, segundo o que tiver sido acordado pela empresa na época da emissão. Então, assim, é bem específico, é bem raro ter, mas né, vale a pena listar aqui porque você pode se deparar com uma opção como essa. Debêntures participativas, então são papéis remunerados através da participação nos lucros da empresa que emitiu os papéis. E aí como que acontece isso, né? A remuneração oferecida aos investidores nas debêntures participativas é a participação nos lucros da empresa que emitiu os papéis. Então, você comprou lá a debênture da Petrobras, e aí como é que ela vai pagar? À medida que ela for tendo lucro, ela vai distribuindo esse lucro e dentro da distribuição desse lucro, ela vai te pagando o proporcional da debênture. Então, essa é a característica da debênture participativa. Bom, então a gente viu aqui as 7 opções, né, os 7 tipos de debêntures. Agora a gente vai falar um pouco da rentabilidade das debêntures. Então, os direitos e os deveres dos debenturistas, né, aqueles que investem em debêntures, e da empresa emissora, eles precisam estar especificados na escritura de emissão. E aí, entre as informações detalhadas nesse documento, estão as formas de remuneração das debêntures. E aí existem 3 estruturas mais comuns. E aí vocês vão ver que é bem parecida com os investimentos de renda fixa, né? Tanto os CDBs, LCI, LCAs, o Tesouro Direto. Por quê? Ele se divide em debênture pré-fixada, então elas possuem uma taxa de rentabilidade fixa e conhecida já no momento da compra, ou seja, como a rentabilidade da debênture é acordada no momento da emissão, é possível calcular exatamente quanto terá no vencimento. Então, se ela for de 5% ao ano, você sabe que lá, na hora que você for resgatar ela, no momento do vencimento, ela vai ter rendido 5% ao ano. A segunda opção é uma debênture pós-fixada, e aí, assim como os outros investimentos de renda fixa, é o mais comum, onde possui uma taxa de rentabilidade atrelada a algum indicador do mercado, como, por exemplo, a taxa Selic e o CDI. Então, nesse caso, os retornos são conhecidos apenas no resgate da aplicação, porque esses índices eles variam ao longo do tempo. Né? A Selic ou a CDI pode subir, pode cair, e aí a remuneração ela pode ser maior ou menor. Então, mesmo para as debêntures pós-fixada, você como investidor
pode fazer uma simulação para ter uma estimativa de quanto seu dinheiro vai render. Então, por exemplo, se a debênture pós-fixada remunera a Selic, né, 100% Selic, e você entende que a Selic vai permanecer em 2% até o final do investimento, então você pode, né, você consegue simular o valor a receber com essa taxa de 2% até o vencimento. Né? Então, em resumo, você sabe qual indicador a debênture vai seguir, mas só vai saber o rendimento de fato no vencimento, ou se você resgatar o seu título, se for um resgate antecipado. É bem parecido, né, com as opções de renda fixa. E aí também tem a debênture híbrida. O que seria isso? Né? Ela possui um componente pré-fixado e outro pós-fixado. E aí os casos mais comuns são aqueles em que o papel assegura uma taxa de juros anual, então pode ser de 5%, 8%, por exemplo, mais a variação da inflação. E aí pode ser medida pelo IPCA, né, que é o índice de preços ao consumidor amplo, ou pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado. E aí, com uma explicação assim, né, com uma aplicação assim, você fica blindado da inflação e garante o ganho real por conta da taxa fixa sobre o índice. Né? Então, nesse caso que eu dei aí, né, de 5% mais IPCA, a inflação ela pode subir para 20%, pode cair para zero, que você sabe, você vai manter os 5% fixo. E se a inflação ficar muito grande, você protege o seu capital, porque o seu rendimento também vai ter subido 20%. Então, nesse caso, né, a rentabilidade também possui a oscilação e você só vai saber o quanto irá receber ao final do período estipulado para o seu investimento. Então, beleza. A gente já viu que a rentabilidade das debêntures ela é dividida em 3 opções, assim como a maioria dos investimentos de renda fixa, que é pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Agora, apesar de conhecer a rentabilidade, né? Apesar de reconhecer que isso é importante, vale destacar que é fundamental também saber quais são os custos e a tributação das debêntures. Afinal de contas, os encargos devem ser sempre considerados antes de realizar qualquer investimento. Então, por isso, eu vou mostrar agora um pouco mais sobre os custos e a tributação das debêntures. Então, vamos começar com os custos. Os custos envolvidos no investimento em debênture, eles dependem da instituição financeira que vai ajudar o investidor a fazer a aplicação. Então, alguns bancos e corretoras podem cobrar comissões. É o caso da taxa de intermediação ou taxa de corretagem. Ela é aplicada a cada compra ou cada venda de debêntures. Também pode haver a cobrança da taxa de custódia, que cobre os custos das instituições financeiras por uma espécie de guardar, né? Por guardarem as debêntures em nome do investidor. A custódia é isso. A instituição financeira ou a corretora, ela guarda aquele investimento, né? Mantém sob a custódia dela. E aí algumas dessas empresas podem cobrar por isso. Por outro lado, a grande maioria das corretoras isentam os investidores de algumas ou de todas as taxas. Tá? Hoje, a maioria das corretoras isentam tanto a taxa de intermediação, ou taxa de corretagem, quanto a taxa de custódia. Né? E aí eles oferecem taxa zero para todos os rendimentos, para todos os investimentos de renda fixa, incluindo as debêntures. Beleza, então assim, o custo você consegue até escapar. Agora o que você não consegue escapar é a tributação. Então, na prática, o principal custo ali para investir em debêntures acaba sendo o imposto de renda, que incide sobre os rendimentos e segue a chamada tabela regressiva. E aí, por essa tabela, quanto maior for o prazo de vencimento, menor é o imposto a pagar. A alíquota ela começa em 22,5% para aplicações de até 6 meses, chegando a 15% caso o prazo seja superior a 2 anos. No caso aqui das debêntures, é bem provável que você vá pagar 15%. Por quê? É difícil você encontrar uma debênture com prazo menor do que 2 anos. Então, assim, é muito provável que você vá pagar
os 15% só, tá? Porque você vai ser obrigado a manter a debênture pelo menos 2 anos, a não ser que você venda antes, né? Aí, como a gente vai ver daqui a pouco, mas aí você vai cair aqui em uma dessas alíquotas aqui da tabela. Bom, então começou ali 22,5% até 6 meses e aí 15% para superiores a 2 anos. Essa tabela ela deve ser utilizada para qualquer rendimento obtido com debêntures, até nos pagamentos semestrais ou anuais de juros. Então, nesse caso, é interessante deixar claro que o recebimento periódico de juros ele permite, por um lado, a diluição do risco. Então, você pode ter algumas debêntures que elas acabam pagando periodicamente. Então, ao invés de ela pagar o rendimento só lá no vencimento, ela faz alguns pagamentos antecipados. Só que aí o que eu estou falando aqui é o seguinte: primeiro, que por um lado pode ser positivo, porque você já vai antecipando o recebimento e aí você evita o risco do calote. Só que, por outro lado, acarreta a cobrança recorrente de imposto de renda. Como você está recebendo, né? Você vai receber nos primeiros 6 meses, depois você recebe com 1 ano, depois você recebe com 1 ano e meio, né? Se for no caso do pagamento semestral, você vai pegando todas essas faixas aqui essas alíquotas de imposto, desde a maior até a menor. E aí isso pode prejudicar um pouco a rentabilidade. Então, por isso, fique atento a esse detalhe ao simular os seus ganhos. Mas é mais difícil, tá? Geralmente elas pagam só no final. E com base nessa regra de imposto regressível, também é possível concluir que quanto maior o prazo de investimento, menor será o recolhimento de imposto de renda sobre o ganho de capital. E quanto menor o prazo, mais tributo você vai ter que pagar. E aí, também vale a pena lembrar que se as debêntures forem incentivadas, como a gente viu lá, e aí não tem incidência de imposto de renda. Você fica livre dessa tributação. Por isso que ele também é bem procurado, né? As debêntures incentivadas, além de ser um rendimento de renda fixa com uma rentabilidade diferenciada, né, uma rentabilidade um pouco maior do que os outros investimentos mais padrões, mais normais, ela ainda tem essa vantagem de ter as debêntures incentivadas, onde você não paga imposto de renda. Prazos e resgates. Outro ponto fundamental de ser compreendido são os prazos e resgates de debêntures. Afinal, quando se fala de dinheiro, todo mundo quer saber por quanto tempo o recurso vai ficar aplicado e como que funciona o resgate. Então, eu vou começar com o vencimento das debêntures. O primeiro ponto que deve ser observado pelo investidor na hora de aplicar o seu dinheiro nesses títulos se refere aos vencimentos das debêntures. Isso porque o prazo de aplicação de cada título pode ser muito diferente, dependendo de cada emissão. Então, nesse sentido, vale destacar que a maior parte das debêntures possui vencimento superior a 2 anos. Contudo, existem alguns casos em que esse prazo pode ser de 5 ou de até 10 anos, ou até mais do que isso, tá? Um vencimento muito grande. Então, isso faz muito sentido, porque o recurso emprestado pelos investidores para determinada empresa, eles podem ser utilizados lá por ela para fazer novos projetos, por exemplo, né, expansões, etc. Então, nesse caso, o tempo até o payback, né, até o retorno desse capital investido, ele pode ser longo. Imagine que para uma empresa fazer uma nova fábrica, né, um novo parque industrial, né, uma nova fábrica produtiva, ele demora, né, até você construir, até você começar a fabricar e aí ter um retorno sobre isso, demora, né? São investimentos aí em infraestrutura, isso leva muito tempo, são investimentos muito grandes. Então, a companhia ela precisa também de um prazo maior para realizar o pagamento dos títulos da dívida, né? Dos detentores da debênture. Então, por isso, ao considerar os prazos, lembre-se que, como a gente está falando de empresas privadas, um vencimento distante ele pode oferecer maiores riscos ao investidor. Além disso, é preciso ficar atento e traçar bem o planejamento do seu investimento de acordo com os seus objetivos, prazos disponíveis
e o capital que você pretende investir nesse título, para não correr o risco de ficar com o seu dinheiro preso ou ter prejuízo ao vender o seu título na bolsa. Tá? Então a gente vai falar mais para frente ali como é que é a venda antecipada, mas já adiantando, se você não conseguir aguentar até o final, até o vencimento e tentar resgatar antes, você pode ter prejuízo, pode ter a rentabilidade prejudicada. Então vamos falar aqui da liquidez das debêntures, né? É perfeitamente possível, por exemplo, que determinado investidor ele aplique em uma debênture de prazo mais longo, né, como por exemplo 5 ou 10 anos, e ele precise do recurso antes do vencimento. Por isso, todo investidor desse título precisa conhecer a liquidez das debêntures. Como foi colocado, né, as debêntures, na maioria das vezes, elas possuem um prazo de investimento longo, acima de 2 anos, por exemplo. Durante esse período, as companhias elas ficam protegidas de acordo com a escritura do título, a qual reserva o direito da empresa de apenas fazer o pagamento aos investidores no vencimento do título. Ela está lá com o documento na mão. A hora que você investiu, ela estava escrito lá que ela ia pagar só no vencimento. Então, se você quer tirar antes, você não pode chorar, você não pode reclamar. Né? Então, imagina, se determinada companhia ela capta recursos junto ao mercado para um projeto. Por exemplo, construir uma fábrica lá que eu falei. Aí ela aloca esse capital, né, na fábrica, nos ativos imobilizados da fábrica, né, despende lá um enorme, né, uma quantidade enorme de dinheiro. E após um ano desse investimento, a fábrica nem começou a operar ainda direito, os debenturistas solicitam todo o recurso emprestado de volta. Pô, não tem tempo, né? Isso aí ia prejudicar muito a empresa, né? Ela não conseguiu ainda fazer esse dinheiro retornar. Né? E aí provavelmente ela também não vai ter o capital para reembolsar os seus credores. Então, por isso, a liquidez, que aí, fazendo uma tradução aqui, seria a facilidade de transformar um ativo, um investimento, em dinheiro. Então, a liquidez do recurso aplicado nas debêntures é baixa. É um investimento de liquidez baixa. E aí, eles ficando disponível para os investidores apenas no vencimento do título. Ela só vai ser paga no vencimento. Só que tem uma possibilidade de recuperar o capital investido, que é vendendo a debênture no mercado secundário. Ou seja, o que é o mercado secundário? Né? É um mercado onde você vende para um outro investidor. Você não trata direto com a empresa, você trata com um outro investidor. Isso se chama mercado secundário. Então, nesse mercado, o debenturista ele pode vender o seu título de crédito para outro investidor que compra essa debênture no meio do caminho. Então, assim, o vencimento está lá para 2025, e aí lá para 2023 você comprou hoje, lá para 2023 você vende, o cara pega no meio do caminho, mas ele sabe que ele vai receber só em 2025. Só que vale destacar que o preço de venda ele vai depender da marcação a mercado e da demanda de investidores pelo título. Ou seja, precisa ter alguém disposto a comprar essa debênture no preço de mercado, e esse preço de mercado ele pode estar abaixo ou acima do que você pagou no momento que investiu. Então, isso significa que é perfeitamente possível que o investidor tenha prejuízo ao se desfazer antecipadamente do seu título, né, antes do vencimento. Por isso, aconselhável é sempre investir em debêntures com prazos compatíveis com o horizonte de investimento do investidor. Por quê? Para você manter ele até o final. Né? Para você não correr esse risco de ter que vender ele de forma antecipada e aí o cara falar, beleza, você pagou R$1.000 na debenture? Tudo bem, eu compro ela de você, já que você está precisando, eu compro, mas eu vou pagar R$800. E aí, tá afim? E aí você vai ficar na mão, né? Porque ou você vende para ele, ou você fica com aquele título até o vencimento. Tá? Então, isso é muito importante, é a liquidez das debêntures. Outra questão de prazo e resgate, que eu citei anteriormente, é o pagamento de cupom das debêntures. Então, algumas delas podem ter esses cupons periódicos, enquanto que outras não.
As debêntures com cupom, né, ou seja, com pagamento de juros ao investidor de forma periódica, o cupom é isso, né, o pagamento de juros de forma periódica. A companhia emissora ela pode pagar parcelas de juros ou de amortização da dívida ao longo do período do título. Então, assim, ela não vai deixar até o final. Ela vai, chega em determinado momento, sei lá, pode ser a cada 6 meses, a cada 1 ano, ela vai lá e paga uma parte. Ela já vai quitando parte da dívida. Mais ou menos como a gente viu na live número 4, né? Tem os títulos do Tesouro Direto que possuem pagamento semestral. Funciona praticamente na mesma coisa. Só que no caso da debênture, quem estipula o prazo é a empresa emissora, tá? E a gente tem também as debêntures sem cupom, que essa é o mais comum e a gente vai ver de monte aí no mercado. Então, todo juro e toda amortização do valor devido pela empresa são realizados de uma só vez lá na data de vencimento do título. Então, beleza, a gente já viu aqui prazos e resgate, que é uma parte importante. Agora a gente vai falar dos riscos e das garantias da debênture. Então, para começar, eu vou falar dos riscos. Como as debêntures elas apresentam um empréstimo, o principal risco do produto é o de calote das empresas emissoras, ou seja, que elas não paguem os juros prometidos ou devolvam o principal aplicado pelos investidores, ou ainda as duas coisas, né? Ela não paga nem os juros e nem aquele valor que você investiu inicialmente. Então, isso é chamado de risco de crédito. Ele pode ser maior ou menor, dependendo da situação financeira e da credibilidade da empresa emissora. Por isso, é importante ficar atento às agências de classificação de risco, que traçam o perfil de risco das debêntures emitidas. Então, mesmo não entendendo completamente o balanço de uma companhia, né, mesmo não entendendo conceitos contábeis, né, você que está começando agora, eu não sei analisar o balanço de uma empresa, não sei se ela está bem ou não, se ela é uma boa pagadora ou não, tal. Você pode usar esse selo, né, esse rating, usar essa classificação das agências de rating para saber se aquela companhia ou se aquela debênture é muito arriscada ou não. Outro cuidado necessário é com o tempo do seu investimento, porque você tem o risco de precisar do dinheiro antes do prazo do vencimento, como a gente falou lá. Isso é um risco que você tem que levar em conta. E aí, se isso acontecer, você vai ter que vender o seu título, como eu falei, né, no mercado secundário, e pode ter impactos negativos na sua rentabilidade. Bom, praticamente. Opa! Faltou aqui passar o slide. Mas é esse slide aqui, ó. Tudo que eu falei sobre risco das debêntures é esse, né? São os dois principais riscos. O principal é risco de crédito e o segundo é o risco de liquidez, de você ter que vender antes do vencimento. Agora vamos para as garantias da empresa. As garantias da debênture. Então, ao contrário de outros investimentos de renda fixa, como por exemplo CDBs ou as letras de crédito, as debêntures não contam com o seguro do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. No entanto, os papéis eles podem oferecer outros tipos de garantias aos investidores, que sejam acionados para assegurar o pagamento caso haja problemas com a empresa emissora. Né? Então, assim, não tem, a debênture ela não tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, mas em contrapartida a empresa pode oferecer algumas garantias. Então vamos lá, as principais garantias, né, são essas. Garantia real, que são bens integrantes do ativo da empresa ou de terceiros, sob a forma de hipoteca, penhor ou anticrese. Caso haja problemas na hora de honrar os pagamentos, os investidores podem usar esses bens como garantia. Né? Então ele vai lá e se ela ofereceu como garantia um galpão que ela tem, né, uma determinada instalação, esse imóvel pode ser vendido e aí com esse recurso aí os investidores são pagos. Outra garantia é a chamada garantia flutuante. O que seria isso?
o investidor ele tem a prioridade em relação a outros credores em caso de falência da empresa emissora. Então, nesse caso, né, caso algumas dívidas sejam pagas, a sua tem maior chance de ser errada. A empresa faliu, começou entrou no processo de falência, aí beleza. Para pagar os credores, né, a quem essa empresa deve, faz, sei lá, um leilão, a penhora do que ela tem como ativo, e aí começam a ser pagos os credores. Se ela tiver essa garantia flutuante, você, né, como um debenturista, tem prioridade com relação a outros fornecedores. Sei lá, o cara que é fornecedor de matéria-prima para a empresa, você tem prioridade no recebimento do que ele. Você acaba recebendo antes do que ele vai receber. Se cair na conta da empresa lá, ela vendeu, liberou um pagamento lá de 1 milhão. Esse 1 milhão vai ser para pagar lá os debenturistas, né? Então a garantia flutuante ela tem esse principal objetivo. Bom, aí continuando, existem mais aqui dois exemplos, né? Um é a garantia quirografária ou sem preferência. Então, o que é? Na verdade, ela não concede prioridade sobre os ativos da empresa emissora. É como se não tivesse garantia nenhuma, né? Essa é a mais comum das debêntures aqui no Brasil. Então, o investidor ele concorre com todos os demais credores em caso de falência, sem nenhum privilégio sobre o ativo da empresa. Então, assim, a empresa faliu, caiu um dinheiro lá, você vai ter que brigar lá com o fornecedor, com os outros credores lá, para receber esse recurso. Você não tem prioridade nenhuma. E a garantia subordinada, que é em caso de liquidação da sociedade, né, a debênture subordinada, ela oferece prioridade de pagamento apenas em relação aos acionistas, no que se refere aos ativos da companhia. Então, assim, caso a empresa tenha que ser liquidada, o primeiro que vai receber vai ser o acionista, e aí já em segundo os debenturistas, né, caso a garantia seja subordinada. Então, são essas 4 opções de garantias que ela pode oferecer. Então, quais são as vantagens e desvantagens de uma debênture? Né? As debêntures elas são uma alternativa a mais de investimento de renda fixa. Né? Existem vários investimentos, mas ela acaba ali se destacando. Só que ela tem vantagens e desvantagens. Então, eu vou mostrar aqui, começando com as vantagens das debêntures. A primeira vantagem é um bom rendimento. Né? Uma das principais vantagens é que, por envolver um componente de risco adicional, né, esse risco de crédito da empresa emissora, né, dela não pagar, o seu retorno ele costuma ser mais alto para os investidores se comparado a outros tipos de papéis. A segunda vantagem é a isenção de impostos. Então, como a gente viu lá, as debêntures incentivadas, elas possuem isenção de impostos. E aí, nesse caso, se você encontrar uma boa rentabilidade, esse título pode ser mais vantajoso que outros títulos que possuem tributação, como o CDB, por exemplo, né? Às vezes a rentabilidade engana, né? Você tem uma rentabilidade alta lá no CDB, só que ele incide imposto de renda. Aí quando você compara com a debênture, ela está uma rentabilidade um pouco mais baixa, prometida ali, só que ela é isenta do imposto de renda. Então lá no rendimento líquido, lá no final das contas, a debênture acaba valendo mais a pena. E o terceiro ponto, terceira vantagem, é que ela serve para diversificar a sua carteira. Então, a diversificação da carteira é uma das melhores formas de proteger o seu capital e ter mais possibilidade de lucro. A gente falou isso, inclusive, na live passada, sobre como montar a sua carteira. Então, a debênture é mais uma opção para uma carteira variada, que a diversidade de títulos, vencimentos, tipos de remuneração, tipos de garantia, oferece um leque bastante amplo para o investidor que almeja diversificar o seu portfólio, sua carteira. Apesar de possuir as vantagens, né, as debêntures elas têm também, assim como qualquer investimento, pontos negativos. Então, por isso, antes de investir nesse título, é preciso que todo investidor, e é preciso que você preste atenção agora,
que você esteja ciente de quais são as desvantagens da debênture. Então aqui está. Primeira desvantagem é o prazo longo e a menor liquidez. Então investimentos com prazo mais longo, eles podem ser uma desvantagem. Porque, como eu já falei aqui de novo, né, você pode precisar de dinheiro para algum projeto que tenha surgido ou até mesmo decidir alocar em outro investimento mais rentável. E aí, se você precisar disso, você vai ter que recorrer ao mercado secundário em busca de alguém interessado para comprar os seus papéis. Muitas debêntures elas são negociadas na bolsa de valores, que pode até facilitar a tarefa, mas não é raro que a liquidez dos papéis, né, ou seja, a facilidade de vendê-los no pregão para outro investidor, ela seja restrita, ou então teria que dispor de algum prejuízo, você teria que diminuir a sua rentabilidade. Segundo ponto, ela não serve como margem de garantia. Então, alguns títulos de renda fixa, eles servem como margem de garantia para a operação em day trade, ou de contratos futuros também. O CDB é um exemplo disso, né? Ele serve ali como garantia. Esse tipo de investimento costuma ser bastante lucrativo, pretendo fazer uma live mais para frente sobre isso. E aí, no caso da debenture, ela não serve como garantia, como margem de garantia para esse tipo de investimento, né? Em day trade, contrato futuro. Então, para quem faz day trade ou contrato futuro, né? Para quem investe com isso, quem faz esse tipo de operação, acaba sendo uma desvantagem investir em debênture, tá? Mas aí, na maioria dos casos, e principalmente para aquelas pessoas que estão começando a investir, isso aqui não vai afetar muito. Terceiro ponto, não possui cobertura do FGC. Então, de novo aqui, deixando bem claro, ela não possui o seguro do FGC, que é talvez a maior desvantagem desse tipo de investimento, uma vez que você fica exposto a um risco maior de crédito do seu dinheiro. Então, você precisa investigar com cautela todas as informações sobre o título e o balanço da empresa emissora, ou então analisar pelo menos lá a nota de rating das agências de classificação de risco. Uma companhia em situação difícil, por exemplo, ela pode oferecer excelentes retornos, mas um risco mais alto. Então, né, não necessariamente a hora que você bate o olho lá e vê uma rentabilidade boa, significa que é uma boa opção de investimento. Você tem que entender se por trás daquilo não tem um risco maior. O quarto ponto é a possibilidade de repactuar as condições oferecidas. Então, algumas debêntures, elas podem prever lá na escritura da emissão, né, lá onde ela coloca as regras lá da emissão da debênture, a possibilidade de repactuar as condições oferecidas. Então, caso uma empresa tenha emitido títulos com uma taxa muito alta e na hipótese do juro do mercado reduzir muito em determinado período, a emissora poderá solicitar uma repactuação e uma alteração das condições da debênture, as quais foram definidas no momento da emissão. Então, sei lá, pega aí uma empresa que emitiu uma debênture há uns 5 anos atrás, poxa, a taxa de juros estava mais de 10% ao ano. E aí hoje já caiu para 2%. Então, assim, teve uma queda de juros enorme, né? Para ela não vale a pena continuar pagando esse tanto de juros se no mercado atual você consegue opções menores de financiamento. Então, se tiver escrito lá, né, na emissão, no momento da emissão, lá nas condições, ela é obrigada a recomprar os títulos dos debenturistas que não aceitarem as novas condições, mas se o investidor tiver feito planos considerando as características descritas na emissão, né, se ele, eu queria manter a debênture rendendo essa rentabilidade alta durante o prazo, né, durante os 5 anos, e aí, como você não vai poder mais garantir isso, suas expectativas podem acabar sendo frustradas. Então, por isso, vale a pena sempre observar se a debênture disponível possui a possibilidade de repactuação em sua escritura. E, por fim, a relação risco e retorno. Então, outra desvantagem das debêntures é que, levantada por especialistas, inclusive, é que a relação risco e retorno é desfavorável para o debenturista, porque
essa aplicação, ela tem um rendimento de renda fixa, né? Geralmente ela se aproxima ali aos investimentos de renda fixa, só que o risco é de renda variável, um risco considerado grandinho, né? Um risco, não é um risco conservador. Então, a remuneração do investidor, ele segue a regra e o costume das aplicações de renda fixa, só que o risco do investimento acaba sendo muito parecido com o risco de renda variável, que é o daquele que compra ações da empresa pela bolsa de valores. Então, por isso, na visão de algumas pessoas, ao invés de aplicar o recurso em uma aplicação de renda fixa mais arriscada e com horizonte de longo prazo, seria melhor já comprar a ação da empresa logo de uma vez, né? Afinal de contas, o rendimento do sócio da companhia é, na maioria das vezes, maior do que dos seus credores. Tá? Mas isso é um ponto de vista, né? um argumento que é levantado aqui, que eu levantei aqui, mas também existem muitas pessoas que enxergam que vale a pena essa relação entre risco e retorno. Agora, então, a gente está chegando na parte boa, né? Como eu escolho e como eu invisto em debêntures? As debêntures, elas podem ser uma ótima aplicação, desde que suas características estejam de acordo com os objetivos do investidor. Então, por isso, é importante avaliar alguns aspectos antes de decidir pela compra desses papéis. Então, como é que eu escolho a debênture? Primeira coisa é você entender o perfil do investidor. Então, as debêntures, elas são consideradas alternativas mais sofisticadas de aplicação de renda fixa, né? Apesar de ser renda fixa, ela é um pouco mais sofisticada, você tem que entender um pouco mais. Como envolve uma estrutura mais flexível, elas podem ter características específicas que variam muito de papel para papel, né? A gente citou ali 7 exemplos de 7 tipos de debêntures, depois tem 4 tipos de garantia, né? E aí os investidores mais conservadores, ou aqueles que não queiram estudar muito a fundo esses detalhes, podem se sentir desconfortáveis ao negociar as debêntures. Tá? Então, por isso, o primeiro passo é entender o perfil do investidor. Ele está disponível a aceitar esse risco? Está disponível a investir em debêntures? Segundo passo é o rating da empresa emissora. Então, um importante fator de decisão é a nota de classificação de risco de crédito, também conhecida como rating. Essa nota é dada de acordo com a avaliação realizada por uma agência de classificação de risco, e aí pode ser a Fitch, pode ser a Moody's, a Standard Poor's, né, que são as mais famosas, e basicamente elas avaliam se a empresa é considerada uma boa pagadora ou não, o que é uma medida importante do risco envolvido nos seus papéis, nas debêntures. A nota, ela varia de A a C, podendo chegar a D em alguns casos. Quanto mais alta a nota, né, ou quanto mais próxima do A, maior a probabilidade de que a instituição ela vai honrar os seus compromissos, né, e ela vai ter menos chance de falir, ela vai conseguir pagar os seus credores. Né? Então, quanto mais perto do A, melhor. E aí, como não há garantia do FGC, essa é uma excelente maneira de tomar uma decisão segura na hora de investir. Bom, terceiro ponto é o investimento mínimo. Então, além de avaliar o emissor, é necessário considerar também o aporte inicial, que ele determina o valor mínimo para a aquisição do ativo. Então, não adianta nada lá você escolher a debênture, aceitar o risco e tal, só que aí a debênture, ela precisa de um investimento mínimo de 10 mil, e você tem só R$1.000 para investir. Aí não adianta nada. Então, por isso que é bacana você ver o investimento mínimo. O preço das debêntures, normalmente ele segue um padrão. Elas costumam ser lançadas no mercado por um valor de referência de R$1.000. Algumas instituições e empresas emissoras, elas podem estabelecer uma aplicação mínima superior a isso, ou ainda restringir o produto a investidores qualificados, como são chamadas as pessoas com aplicações financeiras superiores a R$1 milhão. Então, assim, dependendo, pode ser que nem todo mundo consiga investir de acordo com o investimento mínimo. E a compra de debêntures, ela pode ser feita diretamente no mercado secundário, se forem papéis que já estão em circulação, que é o mais comum, tá?
E já se forem papéis novos, né, a empresa está acabando de emitir, né, ela vai lançar pela primeira vez aquela debênture, elas podem ser adquiridos durante uma oferta pública de distribuição. E aí, nesse caso, todas as informações sobre a emissão são concentradas em um documento chamado de prospecto de distribuição, que fica disponível lá na CVM. Nos dois casos, uma corretora consegue intermediar a negociação com facilidade. Então, a melhor forma, né, de você enxergar isso é você investir pela sua corretora. Você entra lá na seção de debêntures, a gente vai ver isso daqui a pouco, e aí já tem disponível lá as debêntures, tá? Continuando, temos o quarto ponto, que é o prazo compatível. Então, o prazo de aplicação também deve estar alinhado às suas metas como investidor, né? Esses papéis eles costumam ter um prazo alongado, que pode ser um problema para quem está aplicando dinheiro para trocar de carro no fim do ano ou fazer a viagem alguns meses para frente, né? Ele não vai bater o prazo com o seu objetivo, tá? Você tem que escolher esse tipo de aplicação para objetivos mais de longo prazo. E lembre-se que o resgate antecipado das debêntures é pouco flexível. As debêntures elas podem ser vendidas no mercado secundário, como eu já falei, estou repetindo aqui de novo para você gravar isso, né? Grifar com sangue aí, caso o investidor precise do dinheiro antes do vencimento por alguma razão. Aqui, nesse ambiente, os papéis são negociados a preço de mercado, como eu falei, né? E aí, esses preços são estabelecidos livremente de acordo com o interesse de outros investidores. E aí, você pode ter tanto perdas no valor, né, se alguém oferecer um preço menor, ou ganhos, se você conseguir vender a mais do que você pagou. A dica principal aqui é: jamais comprometa o capital destinado a objetivos, como um fundo de emergência, por exemplo, para investir num prazo mais longo, para ficar ali na debênture sem que você possa resgatar ele a qualquer momento. E o quinto passo, né, a quinto ponto aqui, é o rendimento atrativo. Então, por fim, né, para escolher a melhor debênture, avalie se o rendimento está de acordo com o mercado. Como são considerados produtos de maior risco, é de se esperar que a remuneração oferecida seja maior do que a de investimentos mais comuns, ou seja, um rendimento maior que o CDI, pelo menos. Tá? Uma dica é utilizar a planilha que eu fiz de análise de investimento. E aí você pode ver como ela funciona, a gente vai fazer aqui a simulação, mas pode ver melhor ela com mais detalhes lá na live número 2. Tá? E aí, como investir em debêntures? Bom, depois de conhecer como esse investimento funciona e de saber quais são as suas vantagens e desvantagens, uma pergunta pode surgir: mas como investir em debêntures? E aí você tem que seguir os seguintes passos, né? Primeiro, abrir a conta em uma corretora. Então, o primeiro passo é abrir a conta numa corretora de valores, né? Como uma forma de reduzir os custos e de possuir uma maior gama de possibilidades de investimento. Você pode até investir pelo banco, mas vai ser difícil achar uma opção lá, provavelmente vai ter alguns custos associados, então a corretora acaba sendo o melhor caminho. Segundo, transferir os recursos, então você pega lá o dinheiro que você quer investir, transfere lá para a corretora, né? Você só vai conseguir investir se você tiver o saldo lá para investir. Terceiro ponto, escolher a debênture. Então, tudo isso que eu falei aí nos slides anteriores, né? Avaliar se ela se encaixa melhor no seu objetivo, em termos de risco, prazo e rendimento pretendido. E, por fim, aplicar e aguardar, né? Como foi colocado anteriormente também, né? As debêntures são investimentos que possuem prazos de vencimentos longos. Então, você tem que aguardar até o final, né? Você já investiu sabendo disso. Você tem que ter a paciência e aguardar até o vencimento do título. Bom, então agora a gente vai para a parte prática. Peraí. Então agora a gente vai para a parte prática. Imagine o seguinte cenário de um investidor, tá? O investidor ele já possui reserva de emergência, então beleza, né? Ele não vai usar a debênture como reserva de emergência. Ele já sabe ali que ela é para um prazo mais longo, tal.
Ele deseja buscar uma opção de renda fixa que traga mais retorno, mesmo sabendo que pode ser uma opção um pouco mais arriscada. Bom, então, o primeiro ponto que a gente tinha que analisar, que era o perfil do investidor, a gente já matou aqui. A pessoa já entende, né? O investidor já entende que ela é um pouco mais arriscada, mas que ela vai trazer um pouco mais de retorno. Beleza. Tá? O primeiro ponto aqui já bateu. Esse investidor ele tem R$ 1.000 disponíveis para aplicar, então a gente já sabe ali que o investimento mínimo, desculpa, R$ 3.000, né? Então ela já sabe que o investimento mínimo tem que ser até R$ 3.000. Se passar disso, ele já não consegue investir mais e que deseja manter por mais ou menos 5 anos. Então, se for uma debênture de 10 anos, ela já está fora do baralho. Então, como é que a gente faz isso? Para exemplificar, eu peguei lá no site da EasyInvest, tá? Ah, por que a EasyInvest? A EasyInvest eu uso aqui nos exemplos, ou ela, ou a XP. Eu gosto de usar para os exemplos, que é mais fácil de ver. Mas pode ser na sua corretora, a corretora que você escolheu, não tem problema. Deixa eu só mudar aqui para eu colocar a meu CPF, minha senha. E aí a gente vai ver certinho lá no site da corretora como é que faz toda essa pesquisa, toda essa análise. Bom, ó. Então, aqui está a tela inicial, tá? Onde você vê aqui o seu patrimônio e tal. Aí, como é que você faz para achar debênture aqui? Geralmente, ó, você vem aqui em investir, ele vai estar as opções de investimento. Aí aqui está falando todas as opções, você vai baixando, ó, procura por renda fixa. E aí, ó, você já achou as debêntures, está aqui no cantinho. Clica aqui em debêntures. Aí ele já vai listar para mim todas as debêntures. Para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui em formato de tabela. E aí, ó, eu consigo avaliar todas as debêntures. Então, a primeira coluna aqui, né, tem o nome do ativo, o nome da debênture. A segunda coluna tem o rating, a nota de risco dela. A segunda coluna tem imposto de renda. A terceira, o prazo de vencimento. A quarta aqui, a rentabilidade. E aqui o investimento mínimo. Então, vamos voltar lá nos pontos, né? A gente já viu, primeiro ponto a gente já viu que era o perfil do investidor, a gente sabe que ele está disponível a investir num investimento como a debênture. A gente tem que olhar também, lembrando lá, o rating da empresa, então a gente já vai conseguir ver o rating através dessa coluna. A gente precisa ver o investimento mínimo, então a gente vai conseguir ver aqui. No caso aqui, ó, todas elas estão com o investimento mínimo dentro do estipulado. A pessoa lá tem R$ 3.000 para investir, beleza, ó, todas aqui estão com o investimento mínimo dentro do prazo estipulado. O prazo compatível, então a gente vai ver aqui na coluna de prazo, tá? Tem algumas, né? A gente está em 2020, ele está querendo para mais ou menos 5 anos. Então, algumas aqui são para mais de 30 anos, são para são de 10 anos. Então, essa daqui eu já vou ter que descartar, porque não tem a ver com o perfil do investidor ou com o objetivo lá do investidor que a gente selecionou. E também a gente tem que ver a rentabilidade, se ela é atrativa ou não, se ela vale mais a pena do que um investimento de renda fixa ou não. Tá? Aí, para facilitar essa análise, né, o que eu fiz? Eu peguei lá, vocês se lembram da minha planilhinha, para quem não se lembra, eu vou mostrar aqui. Ó. Você entra no meu site, murilomassaredo.com.br/planilhas. Aí você vem aqui, ó, análise comparativa de rendimentos e clica em baixar planilha. Quando você baixar, vai abrir para você a seguinte planilhinha. Essa planilha aqui. Aí o que acontece? Aqueles investimentos que a gente viu aqui, ó,
eu peguei eles, para facilitar, eu já copiei todos eles e já joguei lá na planilhinha. Eles estão todos aqui. Então, como você pode ver, ó, o primeiro aqui é o Vale 29, Vale SA, só para vocês verem. Aí eu vou voltar aqui. Ó, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, Vale 29 SA. Então, assim, eu peguei todos. Os únicos que eu não coloquei, que eu já descartei de cara, são esses que estão com uma, uma medalhinha. Por quê? Estes são investimentos para investidor qualificado. Lembra que eu citei lá na aula? O que é um investidor qualificado? São pessoas físicas que possuem aplicações financeiras em valor igual ou superior a R$ 1 milhão. Então, assim, como a gente não tem 1 milhão aqui, no exemplo que a gente pegou, não tem R$ 1 milhão, eu vou tirar fora esses daqui. Então, o que eu peguei? Tirando esses aqui que estão com a medalhinha, eu peguei todas essas opções e colei lá na nossa planilha de análise. Então, você está vendo aqui, né, a nossa planilhinha de análise. Aí, o que eu fiz? Né? Eu coloquei o nome aqui, tem a liquidez, tem investimento mínimo, a rentabilidade anual. Na rentabilidade anual, como vocês podem ver, o que eu peguei aqui, ó? Tem aqui, ele está puxando da célula lá de indicadores. Tinha algumas que o rendimento era o IPCA mais alguma taxinha, né? Aqui no caso era IPCA mais 0,5. Então eu já transformei em uma rentabilidade com número já, para ficar mais fácil de comparar. Só para vocês terem uma noção, ó, eu vou voltar aqui. Opa. Olha, ó, esse aqui era o da Vale, né? A rentabilidade era IPCA mais 0,5%, certo? Aí na planilhinha eu peguei o IPCA, que aqui no caso, né, com base na última pesquisa Focus, estava em 2,47 mais 0,5%. Peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Então, ó, eu peguei lá o IPCA, que aí, segundo a pesquisa Focus, o boletim Focus da última semana, estava em 2,47 mais 0,5%. E aí ele deu os 2,97, tá? Então, ao invés de colocar IPCA mais 0,5 aqui, eu já coloquei o número direto, quanto que é o rendimento, que aí fica mais fácil de comparar. Os custos, né? Não tem taxa de custódia na Easy Invest, não tem taxa de custódia, não tem nada, então eu coloquei como zero. E no imposto de renda, estão todas zeradas, porque a maioria são debêntures incentivadas. As únicas que estão aqui são essas duas que não eram debêntures incentivadas. Então você pode ver aqui, né, a CART 22 da Raposo Tavares e a CEMIG Distribuição. Se a gente voltar lá, ó, vou por aqui por imposto de renda, ó. Tinha essa que a gente já eliminou de cara, aí a CART 22 e a CEMIG, elas têm 15% de imposto de renda. Por que 15% de imposto de renda? Porque o prazo de vencimento delas é maior do que 2 anos. E aí, conforme a tabela de regressão, depois de 2 anos, a alíquota de imposto de renda é 15%. O resto são todas debêntures incentivadas, são todas isentas de imposto de renda. Tá? Então, vamos voltar lá na planilhinha de novo. Beleza. Já vimos aqui. Então, lembrando lá os 5 pontos, a gente já viu perfil do investidor, tá de ok. A gente viu investimento mínimo. Então, todas aqui estão de acordo com o investimento mínimo, que era de R$3.000. Beleza. Prazo compatível. Vamos ver o prazo. O prazo é aqui a liquidez, tá? Prazo de vencimento. Lá na nossa característica, a gente tinha falado de um prazo de mais ou menos 5 anos. Ó, tá vendo o último ponto ali? Mais ou menos 5 anos. Então, quando eu olho aqui, mais ou menos 5 anos, hoje a gente está em 2020, tem que ser no máximo até 2025. Então, quando eu olho aqui 2025, é o máximo que eu posso. Esses daqui, que estão mais ou menos 10 anos, né, 9, 10 anos de vencimento, vai cair fora. Então, eu vou vir aqui, ó, e já vou deletar. Tirei da minha comparação.
Então, beleza, já vimos o prazo compatível, já vimos investimento mínimo, perfil do investidor. Agora a gente vai fazer a comparação de rentabilidade. Então, aqui tem a rentabilidade anual dela, né, que foi dado. E aqui nessa coluna eu já tenho rendimento líquido, ou seja, nesses casos que tem imposto de renda, ele já faz o desconto. Então, com o rendimento líquido eu consigo comparar na mesma base todas essas debêntures. E aí, se a gente analisar aqui, a gente pegar os maiores, você pode ver, ó, esses que têm um prazo de vencimento menor, eles acabam tendo um rendimento menor. Ao passo que esses que têm um prazo maior, né, de quase 5 anos, acabam tendo uma rentabilidade maior. Então, se a gente for pegar aqui os maiores, eu vou acabar tendo aqui o da CART 12 aqui, né? Nesse caso aqui, esse tem isenção de imposto de renda. Então, aqui com 6,17%. E esse último aqui, o da Light, com 6,47%. Tá? Esses são os maiores. Né? Tem até esse aqui também da CART, né? Olha, mesmo com imposto de renda, ele está ali com 5,50%. Então, são os três aqui melhores. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu já sei, então, que esses três são os melhores de rendimentos. Faltou só um ponto para a gente analisar, que é o quê? A nota de rate, para a gente saber se é uma boa pagadora ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas três, né? Ó, CART 22, CART 12 e Light Liga 9, né? Que é o nome da debenture, e vou dar uma olhada, voltar lá no site para ver a nota de rate. Eu vou voltar lá no site. Vou aqui por prazo, fica mais fácil. Olha, lembra, era a CART 12, CART 22 e a Liga 9. A CART, né, que é a concessionária Raposo Tavares, é a mesma nota de rate. A nota de rate aqui é um BR B-, ou seja, B- já é uma nota um pouco inferior ao A, né? Ela já não é tanto uma boa pagadora. Quando a gente olha a Light, ela é AA+, ou seja, ela é quase um triplo A. Ela está quase chegando a um triplo A. Então, comparado entre a Light e a CART, a Light é uma opção muito mais vantajosa. Fora que, além disso, a rentabilidade dela é maior. Então, assim, a Light, tanto na rentabilidade como no rating, acabou valendo mais a pena. E aí, beleza. Vamos supor que você queira investir, né? Se você ainda quiser dar uma olhada nas informações dessa debenture, você pode vir aqui, né? O nome dela aqui, ó, Liga 9, e a gente sabe aqui que o prazo é 15/7/2020. Aí eu coloquei aqui no Google, ó, Liga 9, escritura de emissão, para a gente ver lá aquele documento que é sempre importante ler. Aí você vai achar na Ambima, a Ambima, que é que faz a regulação no mercado de capitais, ele tem todas as debêntures. Então, ó, você entra aqui na Liga 9, documentos, aí tem a escritura. Você pode fazer aqui o download da escritura. Vamos abrir aqui. Vou aumentar aqui para vocês lerem. E aí você pode ler esse documento aqui para saber mais informações. Então, ó, como você pode ver, ó, a Light aqui, né, que está fazendo a debenture. A Pentágono é a distribuidora, né, ela que está tomando conta para fazer a emissão das debêntures, ou que tomou conta durante a emissão, né, porque já foi a emissão. Aí aqui tem as cláusulas, né, da autorização, os requisitos, papapá, as características da emissão. Ó, então aqui, ó, a presente emissão constitui a 19ª emissão de debêntures da emissora, ou seja, a Light já emitiu 19 vezes debêntures. Valor da emissão, ela está emitindo 500 milhões de reais, né, na data de emissão. Será realizada em série única, ou seja, ela vai emitir só esses 500 milhões, não vai ficar emitindo recorrentemente. Quantidade das debêntures. Então, são emitidas 500 mil debêntures,
se é 500 milhões, então cada debênture foi emitida no valor de R$ 1.000. Aí o banco liquidante escriturador é o Itaú. Colocação e procedimento da distribuição. Aqui tem todas as informações, tá? Aí eu vou descer aqui que tem algumas informações importantes que eu quero mostrar para vocês. Destinação dos recursos. Então, para que a Light está emitindo 500 milhões? O que ela vai fazer com esse dinheiro? Então, tá aqui, ó. Os recursos captados pela emissora serão integralmente utilizados dentro da gestão para a implementação e desenvolvimento do projeto de investimento para expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura. Então, ó, tá vendo ó, como é infraestrutura? Ela é incentivada. De distribuição de energia elétrica, não incluídos os investimentos em obras do programa Luz para Todos, ou participação financeira de terceiros, constantes no plano de desenvolvimento da distribuição de referência, apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica no ano base. Então aqui, né, em resumo, é para investimento, né, na distribuição de energia elétrica. Ela vai, com esses 500 milhões, ela vai expandir ali a distribuição de energia. Aí aqui ele fala, ó, o total desse projeto dela, né, é de 2 bilhões de reais. E aí desses 2 bilhões, 500 mil ela tá pegando por meio de debêntures. E aí os outros 1,5 bi ela tá pegando por outros tipos de financiamento ou até utilizando capital próprio para isso. Aí garantia fidejussória. Deixa eu só voltar aqui, ó, que eu queria mostrar uma coisa antes. Aqui ele fala, ó, no comecinho, aqui, ó, instrumento particular da estrutura da 19ª emissão de debêntures simples. Então, o que a gente viu lá, debêntures simples não conversível em ações, né? Ou seja, o pagamento vai ser em dinheiro. Você não vai conseguir pegar a ação da Light no momento do vencimento. Em série única, da espécie quirografária. Então, lembra lá que a gente viu de quirografária, né? Que é assim, se a empresa falir, você vai concorrer com os outros fornecedores de igual para igual para receber esse dinheiro. E aí ela tem uma garantia fidejussória adicional, tá? O que significa isso? Ela tem um fiador. Esse tipo de garantia, ele é bem específico porque ele tem um fiador, que aí no caso vai ser a Pentágono, que é essa distribuidora de títulos. Ela vai garantir que se a Light não pagar, eles pagam, tá? Então era isso que eu queria mostrar aqui. Deixa eu voltar lá, que tem mais um ponto que eu quero mostrar para vocês. Então aqui, ó, garantia fidejussória, daí ele vai falar que a Pentágono vai ser a garantidora, tal. Característica das debêntures. Então aqui ele está falando, né? Aquele lá eu supus, né? Aqui ele já está falando ao certo, né? Que as debêntures será no valor de R$ 1.000 na data de emissão. A data de emissão foi 28 de julho de 2020, então já está correndo aí 3 meses dessa emissão. A forma de emissão, as debêntures serão emitidas na forma normativa escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. Aí subscrição, né, para quem quisesse participar lá no momento que foi lançado. A data de vencimento, aí aqui, ó, a data de vencimento 15 de julho de 2025. Então tá batendo lá com a informação que tá na Isinvest, ó. A gente pegar aqui, ó, 15 de julho de 2025. Então beleza, bateu a informação, é isso mesmo. Aí atualização monetária, tal. Remuneração. Aí aqui ele tá falando a data do pagamento, né? Aí como é que são calculados os juros. Aí ele está falando, no caso aqui, que é o IPCA. Aqui, né, a gente estava falando de IPCA mais 4. Aí aqui ele explica. Deixa eu voltar aqui e ver se eu acho. Olha lá, crescida de 6% ao ano. Com a data de vencimento. Aqui ele explica como é que é calculado, tá? Eu queria mostrar só mais uma coisa.
para vocês verem aqui. Resgate antecipado. Aqui ele vai falar tudo isso que a gente explicou de resgate antecipado. Aí tem essa cláusula, né, de vencimento antecipado, é que ela fala que ela pode pagar antes do prazo. Então, se ela decidir achar melhor, ela pode. Aqui, ó, achei. Aqui ele fala do rating, ó, classificação de risco vigente à época foram os seguintes, ó, Standard Poor's, Moody's, Fitch Ratings e seus sucessores. Aí, deixa eu achar aqui onde que tá a nota. Tal. Obrigações adicionais da empresa fiadora. Agente fiduciário, aqui vai falar da Pentágono, deveres tal. Assembleia Geral de Debenturistas, declarações e garantias da emissora e da fiadora. Tá vendo? É um documento bem completo. Aqui, achei, ó. Aqui ele fala, ó, a Fitch deu uma nota a mais em 24 de abril de 2020. A Standard Poor's deu uma BR AA+, que aí no caso é essa que está aqui na Isinvest, ó. BR AA+, né? Standard Poor's SP, né? Standard Poor's. É a nota que eles colocaram em 15 de julho de 2019 e a Moody's deu A2 BR em 4 de setembro de 2019. Tá? Então você vê, né? Você consegue tudo, todas as informações você consegue achar nesse documento. É lógico que aqui fica mais fácil, né? Até para você comparar, ó, você já fica é uma forma mais fácil de ver. Aí, disposições gerais, tal. Bom, então aqui tem todas as informações que você precisa para saber sobre a debênture. E aí, feito isso, né, feito a análise, suponha que você decidiu por esse investimento, você vai clicar aqui, investir, vai colocar aqui no caso o valor, colocar os 3.000. Aí, ó, você tem que comprar por quantidade. Então, ou você compra 3, que aí daria um total de 3.305, ou você compra 2, tá? Vamos supor que sejam 2. Aqui os termos de adesão. E aí você coloca a senha aqui e dá um confirmar. Pronto, você já está investido em ações. Uma última dúvida que as pessoas podem ter é o seguinte: poxa, se lá estava escrito que a debenture foi emitida no valor de R$ 1.000, por que aqui está com o valor de 1.101,70? Não era para estar com o valor de 1.000? Então, é o seguinte: nesse caso, ela tá sendo negociada no mercado secundário. Por quê? Como a gente viu lá, a emissão foi em julho, foi há 3 meses atrás. Naquele momento, ela foi emitida ao valor de R$ 1.000. Agora já passaram 3 meses. Então, tem algum investidor que pagou R$ 1.000 naquela época e para ele vender, ele quer receber 1.100. Ou seja, ele calculou ali o proporcional desses 3 meses que já passaram. Essa é a questão da marcação a mercado, né? Esse número aqui, ele pode estar ou maior ou menor do que estava prometido na rentabilidade. E aí você vai pagar aqui esse valor a mercado, né? Já que já foi a emissão da debenture, por isso que ele não está no valor de R$ 1.000, ele está 1.100, porque já passou um tempinho. E aí o investidor que comprou ela lá com R$ 1.000, ele quer ser remunerado por esse tempinho que ele ficou com ela em mãos, tá? Assim como se você tivesse comprado a R$ 1.000 lá em julho e tivesse querendo vender agora, você também ia vender por um valor praticamente igual esse aqui, né? R$ 1.100 que seriam proporcionais a esses 3 meses, tá? Bom, minha gente, então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta,
Deixem aí nos comentários, né? Hoje não tem o chat ao vivo, mas deixem aí no comentário. Fica aqui meu muito obrigado. Assim como você que assistiu aí até o final, né? Me acompanha toda semana. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. E até a próxima semana com mais um vídeo sobre começando a investir. Um abraço, boa semana, tchau, tchau.